Na aula de controle microbiológico, nós apresentaremos os principais indicadores microbiológicos de qualidade de água, descritos nas principais legislações. A potabilidade também será o foco do capítulo, pois representa um dos principais problemas de saúde pública devido à necessidade de controle para a utilização da água segura. Boa aula! Olá, tudo bem? Hoje nós veremos na nossa aula para análises ambientais o controle microbiológico. Na aula anterior, nós ficamos atentos aos parâmetros físico-químicos contidos na Resolução 357 e na Resolução 888 da Portaria, do Ministério da Saúde. Então, cada um representou, de certa forma, os indicadores de qualidade ambiental no CONAMA 357, na Resolução 357, e a água potável na Portaria 888. Então, os parâmetros que a gente viu foram físico-químicos e agora, nessa aula, nós vamos ater aos parâmetros microbiológicos, certo? A microbiologia ambiental é um ramo muito grande da microbiologia e então nós focaremos em 3 espécies. Nós falaremos sobre cianotoxinas, protozoários e também sobre as bactérias, especificamente as bactérias do grupo coliforme, que elas se encontram em outras legislações também e são indicadores de potabilidade e qualidade ambiental, muito utilizado. Assim como o DBO, de certa forma, é um indicador quase universal para os parâmetros da área ambiental, no que tange à poluição orgânica, os coliformes fecais e totais também servem como indicadores de saúde, inclusive para alimentos, além da área ambiental e a área de potabilidade. Então, a importância desse estudo, selecionei aqui 2 questões. Então, essa questão de biólogo ambiental, ela nos diz o seguinte: os micro-organismos aquáticos precisam ser periodicamente monitorados, por motivos diversos. Qual das afirmativas indica corretamente um dos motivos? Então, são prejudiciais à saúde dos animais e seres humanos, produzem toxinas nocivas aos mamíferos em geral, causam doenças nos seres humanos, principalmente em crianças. Muitos deles são ótimos indicadores da qualidade de água. Então, nosso gabarito aqui é a letra D, são indicadores de qualidade de água. Apesar que ela é muito sutil essa questão, ela tem o item A, B e C, realmente os micro-organismos são prejudiciais à saúde dos animais e seres humanos, produzem toxinas, como nós veremos as cianotoxinas, e também causam doenças, principalmente. Mas na área microbiologia ambiental nós temos também micro-organismos, digamos, entre aspas, saudáveis, que não causam mal e muito pelo contrário, são muito úteis à cadeia ecológica. Um exemplo aí, na parte de solo, nós temos os micro-organismos chamados risóbio, que eles fixam nitrogênios, então sua importância de fixar nitrogênio para as plantas é enorme, Os fungos também são úteis para degradar toda a parte de matéria orgânica, ligninas, madeiras, então eles fazem toda a parte do ciclo ecológico. Então existem vários micro-organismos que são super importantes, por isso que essas 3 primeiras, não só isso, são motivos também, mas elas não são os motivos únicos, então por isso elas estão erradas. E o principal motivo aqui é o gabarito, a letra D, que são indicadores de qualidade de água. Nessa outra questão aqui de higiene ambiental, há inúmeros exemplos da relação entre investimento no saneamento básico e os impactos positivos na área de saúde pública. Então essa questão aqui é uma questão bem generalista para a gente ligado principalmente à parte de saneamento básico, que está diretamente relacionado com os micro-organismos patogênicos que vivem na água e causam problemas para a saúde. Então, a ocorrência de hepatite A, cólera e diarreia por Escherichia coli ou febre tifoide não se relacionam com a melhoria do saneamento básico. Então, o erro é que esse não aqui, porque na verdade elas se relacionam. Então, item A é errado. B, o uso de resíduos sólidos de estação de tratamento de efluentes, ETE, na agricultura, sem devida desinfecção, pode causar doenças como ascarídese e ancilostomose. Então, esses tipos de doença, em geral, quando nós vemos na aula de tratamento de efluentes, o lodo que é gerado, os ovos dessas espécies ainda ficam, mesmo após o tratamento. Então, existem técnicas para esse lodo ser
poder ser utilizado na agricultura, por exemplo, como a calagem, né, que é a utilização de hidróxido. Existem também técnicas de compostagem, onde a temperatura aumenta de certa forma que pasteuriza esse lodo, então dá uma desinfecção em relação a esses ovos deomintos, aí, ovos de ascaris, né, lumbricoides. Então, realmente esse item B está correto. Então, o lodo ele tem que ter muito cuidado para ser utilizado, porque ele ainda pode, mesmo depois de todo o tratamento, ainda ter ovos dessas espécies. Então, nosso gabarito é a letra B. C. Doenças como dengue, febre amarela ou infecções transmitidas por moscas relacionadas com excretas não se relacionam com a falta de saneamento básico. Então, relaciona, né? O problema aqui é a palavrinha não. A produção de água nas ETA, né? Estação de tratamento de afluentes. Né? Então, a estação de tratamento de afluentes por exemplo, que nem pega ali do rio Iraí para tratar, para gerar água para a população tomar. Então, é tratamento de afluente. Não tem efeito negativo sobre o meio ambiente. Por mais que não seja um efeito tão significativo quanto das estações de tratamento de efluente, o uso da água, né, sua utilização, ela tem um efeito negativo, né, porque você mexe com todo o ciclo hidrológico da água, então realmente tem um efeito negativo. Lógico, não tão pronunciado quanto das ETEs, mas a ETA A também tem. E conforme for o corpo, a ETA A também gera bastante lodo. Né? Nós vamos ver na aula de tratamento de efluentes que até tem uma foto de lodo de ETA A, né? Que de tanto é necessário tratar essa água que gera resíduos. Então, o investimento em saneamento básico não é compensado por economias de saúde pública. Então, o saneamento básico é aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, o custo de saúde pública é muito maior que o saneamento básico, porque também gera vidas, né? Vidas não tem preço, então o custo realmente é compensado. Então a palavrinha não que está errada. Então no seu gabarito, letra B, as alternativas A, C e D estão erradas. Então nessa aula nós veremos as cianobactérias, os protozoários, os coliformes, né? E a gente já viu pelas duas questões anteriores a importância disso aí para nós termos a nossa qualidade da água. E lembrando que sempre, a maioria aqui a gente vai falar de águas doces, mas também alguns habitam as águas salgadas. Mas antes de nós entrarmos, né, no estudo específico dessas três espécies, veremos um pouco como que é o trabalho no laboratório de microbiologia. Então, no laboratório de microbiologia, a gente é um pouquinho diferente do físico-químico, que você tem que ter uns cuidados para evitar a contaminação tanto do operador quanto das amostras, porque a gente também pode contaminar as amostras. Então, toda a frascaria é estéril quando você vai coletar num rio, né? Coloca papel craft, elástico, tem toda uma técnica, envolta luva, lava com álcool. Uma época eu coletava cerveja numa fábrica grande de cerveja. Para coletar a cerveja, a gente tinha umas torneiras de inox, a gente passava álcool, flambava com maçarico e aí sim depois coletava, justamente para você não ter contaminação externa. Às vezes, conforme é possível, você faz essa flambagem, por exemplo, vai coletar água em certas torneiras, né? Mas hoje as torneiras de plástico, em geral, você só deixa a água escorrendo ali para você coletar. Então, tem uns cuidados especiais para você evitar a sua contaminação, quanto do operador, né? Por exemplo, você vai lá na estação de tratamento de efluente, né? Coletar lodo de esgoto, por exemplo, tem os ovos de euminto, às vezes pode ter os protozoários, então tem as viroses, então você vai com máscara, vai com luva, em geral vai com um avental descartável. No laboratório também tem esse cuidado, né? Tem geralmente uma antessala onde você coloca o seu guarda-pó estéreo ou coloca um avental descartável, coloca a touca, né? Luvas. Então tem todo um cuidado microbiológico. Aqui eu deixei até a foto de um trabalho que eu estava fazendo, né? Eu coloquei luz ultravioleta no fluxo laminar, onde eu deixei 15 minutos antes, lavei, fiz toda a asepsia com álcool, aí coloquei os tubos de ensaio estéreis, né, esterilizados lá dentro, então para evitar que eu contamine também as espécies ali do agar. Então, como todo laboratório tem que ter uma limpeza e organização e os cuidados redobrados com asepsia e desinfecção. Não que no laboratório físico-químico você não tenha isso, mas é mais pronunciado no laboratório de microbiologia. Então, sobre esse
essa prática, né, do laboratório de microbiologia, selecionei duas questões. Para criar um ambiente de trabalho seguro no laboratório de microbiologia, deve-se proporcionar condições que previnam infecções por micro-organismos patogênicos, que minimizem o risco de acidentes e previnam a contaminação das amostras. Assim, considere os seguintes pontos da prática laboratorial. Então, realmente, você tem que ter um acesso limitado no laboratório, é verdadeiro isso, né? Em geral, você tem uma antecâmara, uma antessala, onde você... eu também uma vez entrei numa sala de produção de vacina e lá era mais crítico ainda, né? Você, na verdade, deixava até os sapatos e tinha até para os funcionários uma câmera que eles tomavam banho antes de sair e você tinha que sentar, jogar os teus tênis do lado e já do outro lado colocar as sapatilhas e anéis, você deixava tudo ali nos armários, então realmente é bem crítico, mais ainda que no laboratório do micro. Então não dá para ficar passando pessoas, né? Isso levanta poeira, leva sujeira, então... E isso reflete na segunda, né? O uso obrigatório da avental e guarda-pó em todas as áreas internas e externas do laboratório, inclusive na área da alimentação. Eu acho que isso aqui é totalmente errado, né? O cara está trabalhando ali com salmonela, né, no fluxo, cai no guarda-pó, vai lá almoçar de guarda-pó. Então não tem muito a ver, né? Eu acho que isso é bem errado, né? Janelas e portas abertas durante o trabalho. Então esse com a Covid agora, né, a gente tem que deixar as janelas abertas, mas realmente dentro do laboratório de microbiologia não dá, porque você vai trazer outros patógenos para dentro, né, pode trazer por vias aéreas, então tem que estar fechado. Desinfecção semanal das bancadas de trabalho, é errado, né? É toda hora, é todo uso, né? Assim que possível. Por exemplo, aqui nessa foto, por exemplo, eu fiz a desinfecção antes com álcool 70, ainda coloquei luz ultravioleta depois que eu fiz o meu trabalho, de 2 horas depois, retirei tudo, limpei de novo, passei um algodão esterilizado com álcool e deixei mais 15 minutos usar a luz ultravioleta. Então não é semanal, já você tem bastante contaminação. Então essa periodicidade aí está errada. Então a provisão de recipientes separados para eliminação de vidro partido, material perfurante de laboratório, solventes e outros resíduos perigosos. São pontos importantes na prática laboratorial, gabarito 1 e 5. Né? Esse último aí, até as luvas descartáveis, hoje é uma norma da Anvisa, você tem que deixar separado. Não dá para jogar nem no lixo comum e nem no lixo reciclável. Independente se elas não são utilizadas com patógenos ou sangue. Tá? Elas não podem ir para o lixo comum. É uma norma que até os laboratórios químicos é aplicável. Outra questão, considere as afirmativas abaixo relativas a sepsia e desinfecção. Essa questão é muito interessante, que às vezes a gente usa as palavras como sinônimos, mas não é um sinônimo, né? Esterilizar o material é destruir todos os micro-organismos nele existentes, então essa alternativa é correta. Desinfecção é sinônimo de esterilização, então aqui está errado, né? A esterilização é o 4 já diz, né? É a eliminação de todos os germes patogênicos, né? Então, esterilização é de todos os germes, inclusive os patogênicos, é tudo, né? Tá? A asepsia é um conjunto de meios e técnicas para impedir a penetração de germes, perfeito, né? E a desinfecção é a eliminação apenas dos germes patogênicos. Tá? O ideal é você, conforme o ambiente, esterilizar tudo, né? Matar todos, né? Mas às vezes é quase impossível, né? Conforme o lugar que você está trabalhando. Então, a desinfecção é a eliminação apenas dos germes patogênicos. Afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Muito boa essa questão. E a última questão em relação ao trabalho do laboratório de micro, a assinada alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. A inclusão de preparados comerciais de esporos de bacilos stereotermófilos e bacilos subtilis é útil para o monitoramento e eficácia do processo de esterilização para os métodos de calor úmido e calor seco, respectivamente. Então, até coloquei a fotinha do autoclave aqui. Quando trabalhava no laboratório de micro, tanto o material sujo quanto o meio de cultura que se fazia, a gente usava esses poros de bacilos stereotermófilos. Ele vem com púrpura do broncresol, então você coloca no meio, né, dos pacotes ou dentro do autoclave, dentro do autoclave, né, no meio dos pacotes e tal, para ver a eficiência. Coloca um bem embaixo, um no meio e um em cima, para você justamente ver se ele chegou aos 121 graus durante os 15 minutos e esterilizou. Depois você incuba ele, se ficasse amarelo,
é que o processo de autoclavação não foi correto. E paralelo a isso também tem outras técnicas, tem até um termômetro de máximo e mínimo que se coloca lá dentro, tem calibrar esse manômetro, tem as fitas também que indicam, né, elas não são tão precisas, mas já tem algumas fitas mais precisas que indicam que o material que foi esterilizado, não, tem umas faixinhas assim, então quem foi esterilizado você sabe quem não foi. Então, nosso gabarito aqui, letra A. Então, agora retornando aos três micro-organismos que são o cerne da nossa aula, vamos falar sobre algas cianofíceas. Então, a essa definição eu tirei do CONAMA 357. Tá? Então, aqui temos, na foto, aqui vemos um rio, né, com bastante eutrofização, que a gente já vai entender o que é, né? E as algas crescendo, muita luz. Eles são, então, segundo essa definição, micro-organismos procarióticos, né, aqueles que não têm um núcleo definido, como os eucarióticos, autotróficos, ou seja, eles produzem o próprio alimento, nesse caso eles fazem fotossíntese, e também são conhecidos como algas azuis. Então eles ocorrem em qualquer manancial, né, rio, superficial, veja bem, manancial superficial, então eles ficam na superfície, a gente vai ver um exercício aí de coleta de profundidade que não se aplica, porque eles estão na superfície, né? E, em geral, eles se aproveitam dos elevados nutrientes de nitrogênio e fósforo e podem produzir cianotoxinas com efeitos diversos na saúde. Esse é o grande problema deles, além de alterar aí o paisagismo, né? Ver o Rio Verde assim, causa um efeito, né, muito ruim, assim. Então, esse fenômeno do crescimento descontrolado de alga pelo excesso de nutrientes pode ser nutrientes em relação à lixiviação, por exemplo, de plantações, onde é muito adubado, né? Então, é carreado nitrogênio e fósforo, ou mesmo dos esgotos, né? Da urina, rica em nutrientes e fósforos, e vai parar no rio, e o rio, conforme não consegue autodepurar isso, vai crescendo algas e vai gerando uma série de consequências. Então, o crescimento de algas azuis, ou as cianobactérias, elas também criam metabólitos, tá? Como a cianotoxina. Então, na portaria 888 tem um limite para cianotoxinas, que é bem baixo, é 1 micrograma por litro, ou 1 ppb, assim como as saxitoxinas. E são tão perigosas, né? A gente tem um caso clássico aí brasileiro da tragédia de hemodiálise de Caruaru, que eles coletavam a água de um lago eutrofizado. E esse lago estava cheio de algas, mesmo com tratamento, eles tratavam essa água, mas era tão carregado de algas que estava tão cheio de toxinas que o tratamento não conseguia eliminar. E aí essa água era usada para diálise de pacientes, né? E era injetada. Então morreram várias pessoas até descobrirem na época, acho que se não me engano foi em 96 isso, que era devido ao efeito de cianotoxinas, matou várias pessoas. Então a importância de controlar esse fenômeno aí é importantíssimo. Tanto é que foi incluído na legislação o monitoramento. Então nós veremos que tem 3 formas de você monitorar isso, né? Com a determinação da microcistina, que é uma determinação química, se faz por cromatografia líquida em geral, e também tem os meios biológicos, que é a clorofila, né? Conforme está mais verde, né? Da clorofila vai ter mais concentração, então você mede o teor de clorofila da água, e também a densidade mesmo das cianobactérias. Então, 2 questões sobre eutrofização. É um fenômeno que altera o equilíbrio ecológico quando ocorre despejo de esgoto, principalmente doméstico, sem tratamento adequado em rios e lagos. Quanto à sequência das ordens de acontecimento nas etapas do processo de eutrofização, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa que está correta é o aumento de quantidade de matéria orgânica, então você aumentou os nutrientes, aumento da produtividade primária do ecossistema. Aí, com o aumento de algas, reduz a concentração de oxigênio dissolvido na água, e devido a isso não vai ter mais peixe, né? Não vai crescer as outras formas de vida e vai diminuindo a biodiversidade do ecossistema. Então, aí a assertiva é correta. Outra questão, né, adaptada, a eutrofização é indesejável porque lagos e represas são utilizados prioritariamente para abastecimento de água, para o uso doméstico e industrial, e também para fins recreativos. A comunidade científica tenta encontrar soluções para o problema da eutrofização, que se tem verificado em inúmeros corpos da água de todo o mundo. Em relação às ações que interferem para a redução da biomassa de algas, analise assertiva.
diminuir a entrada de nutrientes do sistema, como por exemplo a quantidade de fósforo presente no detergente. Então, esse problema do fósforo foi muito intenso na década de 80, 70, porque os detergentes eram baseados em compostos de fósforo e fosforados. Hoje em dia, usa-se mais os sintéticos, que não tem fósforo na sua molécula e quando você vai lançar um detergente no mercado, ele tem que ser biodegradável. Então, para tentar diminuir esse fenômeno. Só que, logicamente, existem outras pressões, né, como o esgoto, agricultura intensa, então os detergentes foram uma causa, né? Mas existem outras, por isso que o problema da eutrofização ainda é bastante intenso. E às vezes eu já li de jogar algicida também, mas aí já é o efeito secundário ruim, né? Porque os algicidas em geral são tóxicos e aí essa água para abastecimento humano, por exemplo, não vai poder ser utilizada. Então é um problema sério e a melhor forma realmente é a prevenção, né? É tentar tratar os esgotos e reduzir a quantidade de nutriente de nitrogênio e fósforo que vai para esses corpos da água. Então os padrões para cianotoxina e a densidade de bactérias, eu escolhi a classe 1, né? A classe 2 pode ser um pouquinho mais, se eu não me engano 20 microgramas de clorofila, né? Classe 3 também 40, são valores assim, né? E a densidade de cianobactérias 20 mil células por ml, ou 2 por milímetro cúbico por litro. Então são volumes aí de cianobactérias e clorofila, são as diretas. E a indireta não está no CONAMA 357, mas está na portaria 888, é a determinação da toxina específica, que é a microcistina. Então, uma questão sobre as cianobactérias especificamente ocorre nos mais diversos tipos de ambientes, podendo ser terrestres, água doce, salobra, marinha, até na água marinha, né? E ambientes extremos. Então, nas últimas décadas, ocorrem diversos registros de florações de cianobactérias em ambientes aquáticos brasileiros, especialmente em lagos e reservatórios, que foi o caso de Cararu. Então, a afirmativa 1. A clorofila é um pigmento fotossintético presente em todos os organismos fitoplânctons, incluindo as algas e as cianobactérias. Perfeito, né? Na nossa definição lá, realmente as cianobactérias fazem a fotossíntese. Então, para análise quantitativa de cianobactérias, a coleta é geralmente feita uns 20 centímetros abaixo da superfície da água. Opa! Bem, como a gente viu, né? Como elas estão na superfície, se você coleta 20 centímetros abaixo, você vai ter uma subnotificação, né? Você vai pegar menos do que realmente tem. Então, esse é o erro dessa assertiva, tá? A assertiva 2 está errada, é feita na superfície. Assim como você vai coletar óleos e graxas, você sempre tenta pegar ali na superfície, que o óleo fica boiando em cima, né? Então, a alternativa 2 é errada. E a quantificação de algas e cianobactérias pode ser expressa pela densidade celular, biovolume celular e indiretamente na concentração da clorofila. Perfeito, então. A 8 tem 3. Então, nosso gabarito, a alternativa 1 e 3 estão corretas. Vamos falar um pouquinho agora de protozoários. Então, os protozoários são um grupo extremamente diverso de micro-organismos, né? A gente sempre lá aprende antigamente na sexta série, né, as primeiras aulas de biologia da ameba, né, é um protozoário. Então, muitos deles são patogênicos, tem alguns que não são, mas muitos deles são. E alguns são problemáticos para os sistemas de abastecimento. Então, os protozoários patogênicos são resistentes à inativação por desinfetantes químicos. Então, pode ocasionar diarreias, gastroenterites. E essa inativação que é o grande problema. Então, como eles servem também como indicadores da eficiência de tratamento. Por isso que está na portaria 888, né? Mais ou menos fazendo uma analogia, né? O CONAMA 357 seria para o meio ambiente, para a água não tratada. E a portaria 888 seria da água tratada. Então, por isso que eles estão na portaria 888. Então, assim, a Giardia e o Cryptosporidium foram escolhidos como indicadores. Lógico que existem outros, mas esses dois são mais específicos, né? E quando a quantidade de Escherichia coli é muito alta, tá? Escherichia coli a gente vai ver, é indicador de contaminação fecal. Então quer dizer que a água não está sendo bem tratada. Então provavelmente pode também ter os cistos de Giardia e Cryptosporidium num nível alto que o sistema de pré-oxidação, por exemplo, com ozônio ou com cloro, óxido de cloro, que são os mais usados, né, para você desinfectar as águas de estação de tratamento.
podem estar presentes. Então você tem que monitorar isso. Então, quando a tua água está com uma qualidade muito ruim que entra no sistema de tratamento, com uma Escherichia altíssima, isso aqui é uma quantidade alta, né? Você tem que monitorar os ovos, os cistos, né, de Giardia e Cryptosporidium. Uma questão sobre protozoários, então, correlaciona as doenças transmitidas pela água, indicadas na coluna esquerda, com os respectivos micro-organismos de vinculação indicados à direita. Então, essa questão aqui é mais ampla que o nosso espectro de espécies microbiológicas, mas ela é interessante porque a gente vai um pouquinho além, né? Então, a cólera que década de 90, 94, 95, teve um surto no Peru, chegou até o Brasil, então é conhecido aí, conhecido como bactéria Vibrio cholerae, então essa alternativa foi bem fácil, porque o próprio nome do Vibrio, né? A disenteria, ela é causada pelo bactéria Shigella, disenteria, até o nome também, né? Bactéria. A malária, ela é pelo protozoário Plasmodium, então é um protozoário além do que a gente está vendo, né? O Cryptosporidium e a Giardia, então aqui tem mais um, né? O Plasmodium, então está relacionado com a malária. A dengue é o vírus, né? O flavivírus. E gastroenterite, vírus enterovírus. Até esse verão teve uma gastroenterite muito forte, né? Em Guaratuba, era causada por uma outra virose. Então, esses enterovírus, esses vírus sempre acontecem, mas não são objetos da nossa aula hoje. Mas a gente pode falar um pouco também sobre eles. Outra questão aqui, uma questão um nível mais elevada, mas muito interessante, né? Os organismos podem ser classificados como sua fonte de energia, requerimentos nutricionais, como, por exemplo, fotoautotróficos, que seria as cianobactérias, que utiliza luz para própria comida, né? Quimiotrófico usa reações, né, para obter sua energia de metabolismo. Os heterotrófos, que se alimentam de outras espécies, elas não conseguem se alimentar como os autotrófos, né? Auto quer dizer ele mesmo, né? Então, heterotrófos. E os mixotróficos, que conforme o ambiente está, ele pode tanto ser autotrófo, ou seja, produzir o próprio alimento, como ele ser heterotrófo, ele se alimentar de outras espécies. Então, o único grupo abaixo que é sempre heterotrófo, no caso aqui, os protozoários. Então, gabarito letra D, deixa essa questão aqui porque é um conceito dos protozoários, né? O item A, B e C são, em geral, são tipos de algas, né? Então são relacionados com seres holotróficos, como a gente viu com as cianobactérias, que produzem o próprio alimento, né? Em geral, da luz por fotossíntese. Muito legal essa questão. E na profundidade da microbiologia. Então, nosso último grupo, as bactérias. Então, as bactérias também são utilizadas como controle de poluição de água, né? E matéria fecal são os coliformes fecais. Então, tem uma fotinho aqui, pode ver bem característica a foto de bacilo, né? O tamanhinho dela, né? Tamanhinho aí essa aqui é de Escherichia coli. Então, os coliformes, eles são um grupo de vários gêneros de bactérias, como a Escherichia, que é o mais pesquisado, mas tem também a Citrobacter, a Enterobacter e Klebsiella. Então, cada um vai exigir um teste específico para você determinar. Em geral, aqui o CalDC, né, a temperatura 44,5, é Escherichia coli. E ele serve, às vezes, como indicador, até a legislação, às vezes, em vez de fazer coliformes fecais, termotolerantes, que eles chamam, você faz a Escherichia e é equivalente. Então, as definições do CONAMA são definições bastante técnicas. Coliformes termotolerantes são bactérias gram-negativas em forma de bacilos, oxidase negativa, oxidase é um outro teste que se faz, né? Caracterizadas pela atividade da enzima galactase. Podem crescer em meios contendo agentes tensoativos e fermentar lactose nas temperaturas de 44 a 45 com produção de ácido, gás e aldeído. Então, todas essas características aqui são utilizadas para você fazer a determinação microbiológica. Você faz no caldo lactosado, porque justamente vai crescer no caldo lactosado, né? A temperatura, por exemplo, você não vai pôr uma estufa 25, porque vai crescer um monte de coisa, que não é, mas a 44, 45 já são poucas bactérias que crescem. Aí vai crescer a Escherichia coli. O gás, o ácido, você vê, a gente usava para fazer o meio, né? A gente usava púrpura de bromocrisol. Então,
Quando o meio fica ácido, que ela começa a fermentar, ele fica amarelinho. E aí você vê o gás, você vê um tubinho que você coloca dentro do meio, chamado tubo de Duran. Então, a hora que ele começa a metabolizar ali, começa a fazer o gás, o tubinho boia com uma gotinha de gás. Então, todas as características aqui elas são utilizadas, né? Bactérias gram-negativas também é um grupo que você faz, né? Você faz uma técnica chamada coloração de Gram, que você a coloração de Gram reflete muito a permeabilidade celular e e as bactérias são divididas em dois grandes grupos, né? As grãs negativas e as grãs positivas. Aí você consegue ter meios específicos, tem meios que só crescem em grãs positivas, tem meios de cultura que só crescem as grãs negativas. Então, essa definição aqui é bem técnica mesmo, né? Além de estarem presentes em fezes humanas e animais homotérmicos, ocorrem em solos, plantas e outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados pela matéria fecal. Aí, especificamente da Escherichia coli, então ela vai ter muitas características aqui das termotolerantes, mas ela tem algumas características específicas para você conseguir isolar ela dos outros grupos, né? A bactéria pertence à família da Enterobacter, caracterizada pela enzima glucuronidase, produz indol a partir do aminoácido triptofano. Então, essa enzima, eu dei uma pesquisada, ela consegue ajudar ele a metabolizar carboidratos complexos, tá? Ao contrário, por exemplo, de uma lactase, por exemplo, quem sofre de intolerância à lactose, então tem que tomar lactase para conseguir metabolizar a lactase. Então, essa glucuronidase, ela ajuda também a outros tipos de carboidrato. Ela ajuda a digerir, né? É a única espécie do grupo coliformes termotolerantes cujo habitat é exclusivo intestino humano e animais homotérmicos, onde ocorrem densidades elevadas. Tá? Eu andei pesquisando uma fonte, cerca de 90% dos termotolerantes é constituído de Escherichia coli. Por isso que ela é usada como indicador. Porque além disso ela ocorre em densidade elevada, ou seja, quando ela vai em um ambiente tal, vai ter quantidade suficiente para você conseguir detectar. Então, aqui mais uma definição, né? Aí os limites da classe 1. Então, a classe 1 aí para uso recreação em contato primário, aí ela faz uma referência ao CONAMA 357 à legislação de balneabilidade. Então, que é o CONAMA 274. Então, não pode exceder 200 coliformes termotolerantes, tá? Ou 6 amostras durante o período de um ano, de um bimestre. Então, só para dar uma luz em relação ao CONAMA 274, ele classifica as águas em excelente, que aqui no caso está o limite de 200 coliformes, é uma água excelente para você tomar banho e tal. As praias, a gente vê muito agora, né? Limite de balneabilidade das praias, a Ilha do Mel está liberada com água satisfatória. Então, excelente, muito boa e satisfatória. Tá? Satisfatória é o limite ali, é cerca de 800 coliformes pode ter. E intermediário, 400. E excelente, 200 coliformes. Então, a Escherichia coli pode ser determinada em substituição aos parâmetros termotolerantes. Então, é isso que eu tinha falado em outro momento. Tá? Ela pode ser um indicador, ou a pessoa pode fazer o coliformes fecais, os termotolerantes, e depois fazer o meio específico, né? Agora me fugiu a palavra, a determinação específica da Escherichia coli. Já na portaria 888, então os limites, a gente tem uma tabela, eu resumi a tabela em 2 slides, mas aí como é água para a gente beber, né, e tomar, né, balneabilidade, você vai ter contato, na teoria você não vai tomar aquela água, mas já para a portaria 888, que é a portaria de potabilidade, as pessoas vão ingerir essa água, então ela é bem rígida, né, ela tem ausência, então Escherichia coli na saída do tratamento não pode ter. No sistema de distribuição em pontos de consumo, que é ali o cavalete na sua casa, não pode ter também, né, coliformes totais. A gente vai ver isso na conta da água, né? Tá? Escherichia coli também é ausência em 100 ml. Já ela faz uma pequena, né, dá uma pequena aliviada aí para cidades pequenas, que às vezes tem uma solução alternativa, é um pouco mais difícil, né, obter um tratamento eficiente. Então, uma amostra pode estar contaminada, tá, com cidades de menos de 20 mil habitantes. E também algumas cidades também e outras formas, 95% das amostras no mês da solução alternativa tem que estar com ausência. Então pode ter um númerozinho aí conforme o tamanho da cidade, o número de amostras. E aí eu peguei mais uma vez a continha da água, né? A gente vê lá, ó,
que aqui a Sanepar conta vantagem, né? Então ela fez a mais, né? Ela fez 365, a legislação pedia pelo volume de pontos, pelo volume que serve a população, então tinha que ter 365 amostras, ela fez 429 e todas deram ausentes, né? Tá? Flúor também, aí já cloro também, né? 365 fez 431, fez mais que a legislação pedia, então todas deram ok, o nível de cloro. Lembra daí que é um parâmetro físico-químico, né? Não pode ter menos que 5, mais que 5, perdão. Já a cor e a turbidez, ó, duas amostras deram fora. Fez a mais, né? Mas duas delas deram abaixo aqui do limite. E flúor tem agora não me lembro que artigo que é um pouco menos que se faz de flúor, mas mesmo assim 130, que é um ensaio um pouquinho mais complexo de fazer. A gente, uma época, no laboratório que eu estava trabalhando, ele foi incluído no sistema Vigiágua. E aí esse Vigiágua a gente terminava flúor nas águas. Então saía o pessoal coletar aí em toda a região metropolitana e trazer para fazer flúor para representar esse número aqui. E tá lá na portaria 888. Na época era 2914. Então coliformes aqui tudo ok, né? Tá? Então muita vantagem. Já vi algumas contas com um ou dois ensaios fora aqui, né? E aqui foram solucionadas amostras que não atenderam à legislação. Então, agora em termos de questões, né? Vamos tentar. É um assunto bastante amplo, né? Tem muitas questões na literatura e com elas a gente vai conseguir fazer um fechamento bem legal, como é visto isso nos provas de concurso e também tirar alguns conceitos a mais. Na coluna direita estão listados 3 importantes micro-organismos indicadores de qualidade de água. Associe cada um deles com as definições. Então, as cianobactérias são, logicamente, como a gente viu, né, são os micro-organismos procarióticos autotróficos, ou seja, a palavra correta aí é autotrófico, porque ele produz o próprio alimento. Então, ocorrem em qualquer manancial superficial e aqueles que têm eutrofização e produzem toxinas. Então, aqui é cianobactérias. A 2, né, que é a última alternativa, que eu não consegui pôr em forma de coluna, mas o Escherichia coli, bactérias pertencentes à família da Enterobacteriaceae, caracterizada pela atividade da enzima glucuronidase. E por 3, né, os coliformes termotolerantes, que é a primeira alternativa, são bactérias gram-negativas, forma de bacilos, caracterizado pela enzima galactase, essa em geral por a galactose, né, e podem crescer em meios contendo agentes tensioativos e fermentar a lactose a 44 graus a 45. Então, a alternativa, aqui eu adaptei, né, tinha A, B, C, mas a alternativa é 312. Então, entre as técnicas agora, né, como você vai determinar esses números, né, como você vai dizer que é ausente ou não, existem algumas técnicas básicas e eu tirei as principais do Standard Métodos, né, que é o livro de métodos padrões também. Além dele servir tanto para parâmetros físico-químicos, ele serve também para a parte microbiológica. Então, aqui, contagem de tubos múltiplos, talvez seja o método mais clássico, né? Eu fiz muito meio de cultura para essa técnica, então ela fazia 100, 200 tubos de caldo lactosado simples e duplo, com tubos de Duran esterilizáveis e sem tubos, né? Aí ia para dentro da câmara lá, inoculava as águas, né? Existe a técnica de membrana filtrante, que é aqui da foto. Infelizmente eu não tenho a falta do tubo múltiplo, tá? Mas a técnica de membrana filtrante é essa aqui, você passa 100 ml de amostra, uma membrana ali que vai reter as colônias de coliformes, e aí tem um meio de cultura, você coloca essa membrana numa placa estéreo com agar, em geral, um caldo, e aí você vai incubar, e aí vai crescer e vai gerar essa figura que você conta num contador de colônia. Tá? A técnica também padrão, muito utilizada. Além disso, temos também esse colilerte, né? Esse colilerte, eu lembro bem que a gente fazia as outras duas técnicas no laboratório e nessa época, 90 e bolinha, 94, 95, foi introduzido o colilerte no Brasil, né? Tem uma versão do standard que não tinha esse ensaio, na outra ele foi recomendado. Então, o método enzimático vinha uma cartela, como se fosse uma cartela grande assim, você colocava água dentro e vedava ela e incubava. Daí você via as coresinhas, né, do caldo, algumas ficavam amarelas, e aí você fazia a contagem como se fosse cada um tubo múltiplo.
E para reconhecer o grupo coliforme, ela tem um substrato e você colocava na luz ultravioleta. E aí gerava a mudança da cor. Tanto é que eu entrei no site da empresa, hoje representante oficial do Colilert, e tem essa fotinho aqui que mostra a luz ultravioleta que ela diferencia, né, o coliformes totais e fecais. Então é o método oficial, o método 9225. Tem questão sobre isso, né? Em relação aos indicadores de poluição fecal, o mais empregado é o grupo coliforme. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas. Então, os coliformes são organismos típicos da microflora fecal, podendo ser a maioria encontrada em outros locais, correto, tá? Apesar disso, é que não tem 100% de certeza, às vezes, né, que se o manancial está contaminado, né, existem restos de esgoto, está entrando no manancial, mas às vezes pode ser pombos, pode ser de forma natural mesmo, tá? Então, a alternativa correta, os coliformes não fecais têm origem no solo, água e vegetais, né? Os não fecais, os coliformes que a gente chama totais, né, que são incubados em outra temperatura, são incubados em 30, 35, solo tem bastante vegetal, então às vezes tem total, mas não é confirmado a fecal. Correto, né? O teste de coliformes fecais torna-se mais seletivo para Escherichia coli, mais específico para a determinação de origem fecal. Então, essa questão aqui é perfeita, tá? Ela é isso mesmo. Então, a metodologia padrão empregada no exame bacteriológico de água para medida do grupo coliforme constitui da técnica de tubos múltiplos. Tá? Então aqui o erro dessa questão é que não é a técnica de tubo múltiplo, somente ela, né? Existe a outra técnica, existe a técnica da membrana filtrante, existe a técnica que é característica também de coliformes. Então, sobre as técnicas, temos as seguintes questões. Então, em relação aos indicadores de poluição fecal, o mais empregado é o grupo coliforme. Sobre esse assunto, considera as seguintes afirmativas. Então, os coliformes são organismos típicos de microflora fecal, podendo ser a maioria encontrada em outros locais, perfeito, né? Típicos da microflora fecal, apesar que também pode ser algum encontrado em outros lugares. Coliformes não fecais têm origem no solo, na água e vegetais, sim, né? Os coliformes que não são fecais, né? Que a gente chama de coliformes totais quando a gente determina, né? Tanto é que a gente incuba em temperatura diferente, a gente incuba em 35, 37 graus. E o teste de coliformes fecais torna-se mais seletivo para o Escherichia coli e mais específico. Então você usa um caldo, né, caldo EC, caldo bile, especificamente para o coliforme Escherichia coli, né, para você ser indicador aí de origem fecal. A metodologia padrão empregada no exame bacteriológico de água é a técnica de tubo múltiplo. Então o erro dessa questão aí é que existem outras técnicas, né, além do tubo múltiplo. Também é padrão o Colilert ou também a membrana filtrante. Então, a item 5, né, a pesquisa de coliformes é feita em 2 etapas, prova confirmatória e prova completa. Então, em geral, é o contrário, né? Você faz todos os coliformes totais e daí depois você confirma se é Escherichia coli, é o contrário. Então, alternativa 1, 2 e 3 são verdadeiras, a 4 e a 5 estão erradas. Outra questão específica, né, do teste de ausência e presença de Escherichia coli, o frasco submetido ao método substrato cromogênico, né, comercialmente conhecido como Colilert, né, obteve um resultado positivo porque se pode observar a fluorescência. Então, aqui a foto responde a questão, né? Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras, item D, azul do frasco, aproximando-se a uma luz ultravioleta. Então, na hora que se aproxima da luz, está contaminado com substrato cromogênico, ele vai indicar se tem coliformes Escherichia coli. Outra questão, né, aqui já um pouquinho além, né, a gente já viu outro tipo de bactéria, mas o Vibrio cholera, né. Então, eu lembro que nessa época do Vibrio cholera, quando teve esse problema no Peru e chegou ao Brasil, né, com muita contaminação de cólera, a gente montou, né, no nosso laboratório, tinha um meio verdinho, fiz um monte desse meio para justamente identificar o Vibrio cholera. Então, as técnicas de concentração do Vibrio cholera em águas superficiais podem ser obtidas através da membrana filtrante, tá? Então, você vai concentrar aí, você filtra, né, sobre a membrana, você tem uma concentração da tua amostra. O item B, o substrato cromogênico, é para coliformes, né? A contagem direta na câmara Neubauer, na minha experiência microbiológica, eu utilizava, por exemplo, para contar
leveduras, né? E de técnica de fermentação túmulo múltiplo para coliformes. Então, por exclusão, a técnica A é para Vibrio cholera, de concentração de Vibrio cholera. Aqui bem específico, né? A avaliação da qualidade microbiológica de água pode ser realizada através da identificação de indicadores de contaminação fecal, dentre os quais as bactérias do grupo coliformes. Então, em relação aos indicadores, marque a opção correta. Então, os coliformes totais são bacilos gram-negativos, fermentadores de lactose, aeróbios ou facultativos, não esporogênico e oxidase positivo. Então, o erro aqui é oxidase negativa, né? Se a gente voltar lá na definição, é oxidase negativa, ok? Esse fermento de lactose, tanto é que o caldo chama caldo lactosado, né? Os coliformes termotolerantes correspondem a um subgrupo das bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 graus. Né? O banhozinho, né, do caldo descer fica a essa temperatura. Então, questão 2 correta. No exame de potabilidade de água de consumo humano, Escherichia coli deve estar ausente. Como a gente viu as tabelas, né, para 888, então essa questão aqui deixa bem claro, né? É legal a gente ver a tabela e a resolução está aqui, né? Então é correto, né? A Klebsiella e Enterobacter são considerados coliformes termotolerantes. Contudo, a presença dessas bactérias na água não indica necessariamente a contaminação fecal. Tá? Ele considerou aqui o gabarito correto, né? Tá? Lógico que a gente, em geral, assim, a probabilidade de não ser contaminação fecal é muito baixa. Tá? Pode ser uma contaminação natural de outras espécies, mas em geral é relativa essa aqui, tá? Eu coloquei o gabarito, mas a 4 também, uma outra forma de ver, são indicadores de fecal, então estaria errado, tá? Mas ele deu correto para uma coisa mais específica, assim. Mas também poderia ser considerado errado. Mas gabarito 2, 3 e a última aí a gente pode dizer que está em duvidoso o resultado. Então gabarito letra B. Aqui mais uma questão. Considerando a questão a técnica da fermentação tubo múltiplo, assinale a alternativa correta. Então, a positividade do teste é observada pela turbação do meio de cultura e produção do gás do tubo de urânio. Então, como eu já falei, né, já fazer um monte de caldo lactosado, então você vai colocando esses tubinhos dentro, assim. Ele fica boiando, mas a hora que você autoclava ele desce, então ele embaixo ele é aberto e em cima ele é fechado. Então ele fica dentro do tubo de ensaio, ele é como se fosse um tubo de ensaio bem pequenininho, só que ele fica invertido dentro. E a hora que produz o gás ali da fermentação, além de ficar amarelo o meio, ele eleva, entra a bolha de gás lá dentro e ele boia. Então é um indicador aí de teste positivo. Perfeito, item A perfeito. Na pesquisa de coliformes totais, após a incubação no meio de cultura seletivo, os tubos são incubados em banho-maria a 44,5. Então, a coliformes totais é a 35 a 37, aí, conforme se usa, né? Não, o 44,5 é o Escherichia coli, é o fecal. No ensaio completo de amostra de água, tubos positivos de meio seletivo devem ser semeados em placa agar XLD. Tá? O XLD em geral é para salmonela, tá? Não é para Escherichia coli. Se eu não me engano é agar TSA ou eosina, né? O TIG que a gente fala, né? Que é o específico aí para o coliformes, para Escherichia. Considera-se que houve um bom resultado da técnica de número mais provável de bactérias quando o número de coliformes termotolerantes for maior que o de coliformes totais. Em geral não, né? Você faz o total, ele dá um número maior que o de coliforme, porque ele faz a confirmação e em geral é o contrário, tá? Por isso que o item D está errado. Então nosso gabarito letra A. E aqui bem específico, né? Para quem trabalha mesmo, faz o ensaio todo dia, né? Os meios, né, para coliformes totais e termotolerantes. Então ele dá uma série de meios aí. Alguns confundem, né, caldo Escherichia coli, mas o gabarito é o item C, caldo verde brilhante, bile, e caldo Escherichia coli ou caldo EC, né? A gente chamava caldo EC, faz caldo EC e tal. Então nosso gabarito letra C. Então, resumidamente, né, nossa aula nós vimos aí os grupos de coliformes totais fecais, as bactérias, protozoários, existem também os vírus, existem outros indicadores, mas os mais comuns aí são esses, né, e grande parte mesmo coliformes totais fecais, inclusive com legislações da vulnerabilidade, alimentos, tá? Tem o coliforme total um indicador muito usado aí. Tá? Então, a gente interligou com as legislações e vimos um pouco também dos métodos de referência.
Espero que tenham gostado e bons estudos. Chegamos ao fim de nossa aula de introdução às análises ambientais. Não esqueçam de fazer as atividades propostas, como a leitura complementar e o questionário no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!